Gênesis 8. Quero saudar a todos que estão nos vendo também. Aleluia. Dizer, estamos retornando a filmagem do culto, na nossa nova casa. Ainda está faltando algumas coisas. Vamos colocar a televisão aqui para passar os louvores. Ainda estamos aí nessa semana ainda de ajeitar a casa, mas os cultos já estão voltando a ser passados ao vivo e depois gravados. Esperamos que todos aqueles que vão assistir essa palavra, esses cultos, sejam abençoados. Amém? Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, te peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, meus erros, meu Senhor. E te peço que a tua palavra venha ser ministrada nessa noite, debaixo do teu poder, da tua glória, e que possamos, Senhor, ser abençoados por ti, através da tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu tinha um telefone aqui, para poder controlar a hora. Eu peguei uma hora. Não chega lembrando do relógio, já chega no relógio. Diz assim a Bíblia, versículo 1. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar, as fontes das profundezas e as comportas dos céus fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do mês, do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Versículo número 15. Então disse Deus a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos, que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos e mulheres de seus peixes, e com todos os grandes animais e pequenos que se movem entre o chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puras, ofereceu-os em holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu um aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Aleluia, eu estou encerrando. Aqui nós já conhecemos a história de Noé. A gente sabe que Noé, ele fica preso dentro de uma arca porque Deus, ele manda um dilúvio sobre a face da terra. E aí a gente começa a parar para pensar no que é um dilúvio, A gente vê aqui no nosso Rio de Janeiro, muitas vezes uma chuva mais forte um pouco, já causa muita destruição. Árvores caem, casas são inundadas, as pessoas perdem tudo, gente morre. Acontece muita desgraça com apenas uma chuva forte.
Uma chuva um pouco mais forte faz deslizamento acontecer, encostas desmoronar. Muita coisa ruim acontece quando chove forte. Agora, imagina um dilúvio. E a Bíblia vai relatar que Noé ele fica preso dentro dessa arca. Irmão, ele fica preso há muito tempo. Se você for ler esse texto, você vai ver, né? Que diz que, olha só, esperando que a terra não tivesse aparecido, Noé soltou um porco, mas este ficou dando volta. Depois soltou uma bomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície, mas a bomba não encontrou lugar para pousar os pés, porque as águas ainda cobriam todo o superfície da terra. Voltou para a arca. Aí Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a bomba. Quando voltou a terceira, a bomba trouxe seu bico uma folha de oliveira. Ou seja, Noé, ele ficou muito tempo preso naquela arca, né? Com a vida presa, com a vida amarrada. Noé ficou desse jeito ali, sem poder fazer nada, sabe? E o que Deus ele faz eu pensar nessa noite é qual é o dilúvio que tem passado na nossa vida. Qual é o dilúvio que tem passado na nossa vida, que tem feito nós ficarmos presos, que tem feito a gente não conseguir avançar, que tem feito que a gente não consiga andar? Qual é o dilúvio? Aonde está o dilúvio na minha e na tua vida? Onde está esse dilúvio? É na saúde? É na família? É na área financeira? Onde é que está esse dilúvio que muitas das vezes destrói? O dilúvio da destruição familiar, o dilúvio da destruição na saúde, o dilúvio das drogas, que aprisiona pessoas nas drogas. A pergunta que não quer calar para nós nessa noite é: aonde é que está o dilúvio que tem nos perturbado? Porque Noé, ele fica preso dentro de uma arca. Ele fica trancafiado dentro de uma arca. Irmão, ele estava salvo, estava, mas não é fácil ficar preso. Não é fácil, não tem que fazer nada e ficar ali dentro, esperando Deus se lembrar. Nós começamos a leitura com a palavra dizendo: então Deus lembrou-se de Noé. Muitas vezes nós estamos esperando Deus se lembrar de nós. A gente espera Deus se lembrar de nós. Por quê? Porque a casa às vezes está de perna pro ar. A família às vezes está que é só Jesus. A saúde não vai bem. É um verdadeiro dilúvio. E a gente preso nesse dilúvio, esperando que o Senhor venha se lembrar de nós. E o que Deus quer falar para nós essa noite é que Ele não esqueceu de nós. Ele não esqueceu de nós. Nós estamos passando esse processo. Nós estamos em meio de um dilúvio, preso sem poder sair. Quando chove demais, as ruas ficam alagadas. As ruas ficam tomadas de água. E muitas vezes a gente fica preso sem poder sair. A gente fica preso sem poder ir para lugares porque as ruas alagam. Aqui não alaga,
mas mais à frente ali, enche tudo. A minha rua não enche, mas as ruas ao redor enchem. E para eu chegar em casa, muitas vezes, irmão, é uma dificuldade tremenda. Porque tu pensa que está numa rua, está alagada, tu pensa que está na outra rua, está alagada. Aí às vezes, você fica preso, tendo que sair, tendo que fazer coisas, você fica preso, porque houve uma chuva forte que impediu a tua saída. Me parece brincadeira, mas isso é perturbador. Isso é perturbador. Isso tira a pessoa do seu estado normal. Mas Noé, ele passa por tudo isso no capítulo 8. Ele passa por todo esse dilúvio. Ao capítulo 8 começa: então Deus lembrou-se de Noé. Aleluia! Graças a Deus que Deus se lembra. Deus, ele não está esquecendo de você em meio desse dilúvio. Alguma coisa vai acontecer, algum mover vai acontecer. Para quê? Para que você consiga ter uma vida, para que você consiga se livrar desse mal, para que você seja curado, para que as portas venham a ser abertas, para que os milagres venham a acontecer. Deus, ele vai se lembrar de nós. Aleluia! E a nossa parte é fazer como Noé. O salmista, no Salmo 40, ele fala para esperar com confiança no Senhor. Tem muita gente que no meio do dilúvio, no meio do temporal, se desespera e se joga. E ali é o fim, ali é a morte. Tem muita gente que no meio do dilúvio se desespera e entrega os pontos. Mas o que Deus ele quer falar para nós essa noite é que nós devemos esperar. Nós devemos esperar ele fazer. Nós devemos esperar ele se lembrar, porque ele vai se lembrar. Nós devemos esperar o mover de Deus para nos tirar desse dilúvio. Nós não podemos nos precipitar para sair da posição que Deus nos colocou. Noé, ele jogou um corvo, jogou uma pomba. Noé foi vendo como é que ele podia ser a hora certa de sair. E se você for ver, se você for ver, ele só saiu, ele está tentando sair por conta própria. Botou uma pomba, a pomba voltou. Botou o corvo, o corvo voltou. Ele está tentando dar um jeitinho para sair. Mas na verdade ele só saiu no versículo 15, que diz assim: então Deus disse a Noé: saia daqui. Eu só posso sair no dilúvio quando Deus vira para nós e fala: saia. Nós temos que esperar. Não tem como ser do nosso jeitinho. Não tem como ser da nossa maneira. Não tem como a gente se mover para tentar sair. Se a gente tentar, a gente vai perecer. A gente vai perder. Agora, quando a gente espera o Senhor falar: saia, aí, irmão, aí é só vitória. Aí é milagre puro. Então a nossa parte é esperar Deus se lembrar e Deus
mandar, saia. Aí Deus me fez lembrar, Marta e Maria. Lázaro morre. Já tem 4 dias de morto. Já estava fedendo. Jesus chega. Aí elas falam assim, mas Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho mais cedo, já está 4 dias, já está morto. Aí só faltou ele falar assim, olha, eu ainda não falei, eu ainda não abri minha boca. Então faz o seguinte, tira aquela pedra. Tira a pedra daquele túmulo. Quando elas tiraram a pedra do túmulo, Jesus vira a palavra e fala, saia. Eita, calaba, aleluia, calaba sobre naga. Então, quando Deus fala, saia, o diabo ele sai da tua frente. Aleluia. A macumba sai da tua frente. Aleluia. O inimigo sai da tua frente. Deus sai de Deus. É para sair de tudo que está te impedindo. É para sair de tudo que está te aprisionando. É para sair de tudo que está impedindo a tua vitória, o teu milagre, a tua cura. O saia de Deus, irmão, é para abrir todos os teus caminhos. Aleluia. E Deus só vai falar esse saia no momento certo. No momento certo. A nossa parte é o que? É continuar. A nossa parte o que é? É lutar. A nossa parte o que é? É guerrear. Essa é a nossa parte. Enquanto Deus não manda nós sairmos. Porque quando Deus fala para nós saia, a gente sai, mas o que estiver na nossa frente de impedimento sai junto. O que tiver de olho grande, macumba, de inveja, seja lá o que for, tem que sair, porque quem mandou a gente ir foi Deus. Se Deus mandou a gente sair, a gente vir, irmão, o que está na frente vai ter que saber. E é isso que Deus quer que nós entendamos. Não importa o tempo que está demorando. Não importa se não tem mais esperança. Não importa se eu já passou muito tempo. Não importa. Por quê? Porque Deus não falou nada ainda. Eu tenho que esperar Deus abrir a boca dele. Porque quando Deus abrir a boca, não tem impedimento certo para a bênção chegar. Não tem. O milagre tem que acontecer de qualquer maneira. Queira o diabo não, queira o inferno não, queira o inimigo não, queira o macumbeiro não, queira quem quiser ou não. Quando Deus falar saia, sai de baixo. Você vai vir quebrando tudo. É Deus. Então que nós possamos continuar caminhando. Que nós possamos, mesmo com toda dificuldade, continuar vivendo para que possamos ser abençoados. Para que as portas elas venham ser abertas. Para que os milagres venham acontecer. Eu não posso me desesperar. Eu não posso me desesperar e querer tomar atitude pela minha própria força. Eu não posso. Eu tenho que aguardar. Eu tenho que aguardar a ordem de Deus. Eu vejo quanto Davi foi vitorioso. Quanto Davi foi vitorioso. Mas por que Davi foi vitorioso? Porque Davi só ia quando Deus mandava. Se Deus falasse não vai, não vai. Se Deus falar vai, ele ia. Por quê? Porque ele sabia que quem mandou ir foi Deus. E ele sabia que quando Deus falava vai, irmão, já estava ganhando guerra. Por quê? O inimigo já caiu no vai de Deus. No vai de Deus, o inimigo já caiu e Deus já deu vitória.
Então Davi, ele foi um homem vitorioso porque ele sabia esperar. Ele sabia aguardar. Ele não se precipitava em meio à guerra. Ele não tinha medo. Quando ele enfrentou o gigante, ele viu e falou assim: quem é esse incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Ou seja, Davi ele fala assim: olha só, não sou eu que estou indo, não. Quem está indo é Deus. Por quê? Porque se eu for, eu vou morrer igual formiga na mão desse gigante aí. Se eu for na minha força, se eu for no meu entendimento, se eu for com as minhas armas, eu vou cair na mão desse gigante. Mas não sei o que for. Quem vai é o Senhor na minha frente. Por quê? Porque se Deus vai na minha frente, não pode gigante me vencer. Não pode um dilúvio me matar. Não posso perder uma guerra. Por quê? Porque quem mandou foi Deus. O que eu não posso é passar à frente de Deus e eu querer ir. Eu querer avançar. Isso que não pode. É isso que não pode. Agora, se eu espero no momento que Deus dá ordem, aí, irmão, aí já era. Aí é a hora da vitória. Aí é a hora do milagre. Então, que nós possamos entender essa palavra, que nós possamos entender, né, que muitas vezes nós ficamos presos a problemas, porque a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas também manda nós ter um bom ânimo, porque quem venceu foi eu, não foi ele. Olha o caminho. Quem venceu foi ele, por quê? Porque é ele que está na frente. É ele que dá ordem. Então, nós possamos entender que nós passamos por problemas, que nós passamos por dificuldades, que nós muitas vezes estamos presos. A gente olha para o lado não tem nada, a gente olha para o lado não está difícil pra caramba, a gente olha para o lado não tem o que fazer. Mas a nossa parte é continuar caminhando com Jesus, é continuar buscando a Deus, é continuar orando, é continuar. Por quê? Porque vai ter a hora que Deus vai se lembrar de nós e vai mandar a gente vir. E quando Deus fala saia, já era comigo. Que nós possamos sair daqui a pouco nessa noite, encorajados por Deus a nós continuarmos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo que a gente saia daqui, chegue em nossa casa ou amanhã, a gente encontre tudo de cabeça para baixo, a gente encontre tudo difícil, mesmo que a gente encontre tudo dessa forma, a gente tem que continuar. Aleluia. Eu já estava falando com o meu irmão ontem lá, no grupo que a gente foi. O irmão que pegou. A gente, nós cristãos, nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Sabe? Aquilo que nós vemos, muitas vezes, é muito ruim. Aquilo que nós vemos é muito ruim. Se eu olhar para de repente alguém na família que estava destruída e só olhar aquilo ali, já era. Não vou ter foto mais nada. Se eu olhar para a situação que eu estou passando, estou vivendo, e ficar olhando para aquilo, eu não vou ver solução. Então a Bíblia fala que nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Por quê? Aquilo que nós vemos é passageiro, é temporário.
Só tem que viver para aquilo que nós não vemos, porque o que nós não vemos são eternos, é para a eternidade. Então que nós possamos nessa noite recobrar força para que você e eu possamos continuar a buscar a Deus, a caminhar com Deus e possamos chegar na nossa vitória, possamos regozijar com a nossa vitória, a nossa vitória, porque Deus, a gente espera o momento certo para fazer, o que Deus quer que nós venhamos a fazer, Você vê, nós estamos aqui agora nesse lugar. Há quanto tempo eu estou chorando no lugar? Quanto tempo eu estava chorando no lugar? Quanto tempo? Quem está chorando ali agoniado ali? Eu não podia sair. Eu estava preso. E, sinceramente, em nenhum momento Deus falou vai. Quando chegou a hora do contrato acabar, impressionante, Deus começou a usar os vasos e falar: sai, é hora. Aleluia. Não é mais lugar. Foi na hora que o contrato acabou, foi naquela hora que Deus virou e falou para eu sair. Porque eu jamais iria sair dali se Deus não falasse comigo. Ia ficar chorando, gemendo, até triste. Mas eu não iria sair se Deus não falasse comigo. Ou usasse alguém ou falasse comigo. Eu já sabia que era para eu sair, que ele tinha falado no meu coração. Mas Deus queria usar alguém. E Deus usou o pastor Fernando, e Deus usou o Paulinho. Deus usou o pastor Márcio. Tudo para falar. O pastor Márcio me ligou só para falar: pastor, eu sonhei que Deus, o senhor está sendo naquele lugar, o senhor tem que ser ali. Chegou a hora para tomar. Eu jamais iria sair se Deus não falasse. Por quê? Porque eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus vem com a gente. Eu sei que Deus vem com tudo. Irmão, Deus quebrou tudo, irmão. Deus quebrou tudo, você não tem ideia. Nós conseguimos fazer o contrato, alugar, estava difícil. Teve que ser do outro Alisson. Dificultoso, foi difícil para a turma pegar o contrato. E até nisso é beleza. Foi difícil, A gente passava um mês inteiro para pagar um aluguel, que era uma dificuldade para conseguir. Um mês para sair, nós pagamos 2 aluguéis. Pagamos 2 aluguéis no mesmo mês. Irmão, Deus fez um milagre assim de uma forma sobrenatural. Aleluia. E está fazendo ainda, tem feito ainda. Botar uma caixa de som para consertar no carro, vou levar para amanhã consertar. Deus está fazendo milagre. Vai ver o ar, ele falou com o rapaz: vai botar o ar aí, vai dar o ar para botar. Então assim, o mover tem sido muito grande. Não porque o mover tem sido muito grande. O mover tem sido muito grande porque eu gemi, eu sofri, eu chorei, mas eu sucumbi, eu aguentei. Eu aguentei. E por causa disso, as portas se abriram de uma forma. Quando eu botei o pé aqui, eu já sabia que era aqui. Quando eu botar o pé, depois eu botei o pé até porque ele tivesse um PNG para botar lá, ele não consigo botar, aqui já tem. Uma coisa ainda tem nada. Então assim, foi uma coisa sobrenatural. Foi algo tremendo de Deus. Por quê? Porque a gente soube esperar. A vitória vem quando a gente sabe esperar em meio à tristeza. Porque não é fácil ir para um lugar que tu não está feliz. Tu não está feliz, está feliz. Um lugar
pode chegar a estar sempre sujo, porque ela mendiga o dia todo lá, deitado, sempre sujo. Tu abrir a noite, estava cedo, tu abrir a porta, era um pedido de entrar no outro. E tu não vê ninguém, tu não vê nada acontecer. Era uma peleja. Então, eu mesmo gemendo, eu mesmo chorando por dentro, eu nunca deixei de cumprir meu compromisso, eu nunca deixei de fazer, eu nunca larguei de mão, eu continuei. Até vir a ordem de Deus. É o dia. E é isso que Deus quer que nós lembremos nessa noite, irmão. Uma hora ele se lembra. E na hora que ele se lembrar, sai de baixo, porque ele vai ter impedimento para tu passar. Só que